Amigos, boa noite. Nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes da medicina pernambucana, Dr. Eliezer Runhança, renomado reumatologista pernambucano. E daqui a pouco, no quadro Intimidade, Madalena Albuquerque, a Madá, mostra como faz para manter o equilíbrio entre a arquitetura e a gastronomia. Dr. Eliezer, que alegria ter aqui o amigo querido, professor da universidade. Está voltando de Londres, né? De Londres, João. Foi olhar o negócio das Olimpíadas lá, não? Não. Foi da reumatologia mesmo, do congresso do EULAR, Congresso Europeu de Reumatologia, com grandes novidades, grandes avanços no tratamento das doenças reumáticas. Mas reumatismo é um negócio de velho ou o jovem também está com reumatismo? João, nunca isso foi tão desmistificado. As doenças reumáticas mais graves são aquelas que atingem principalmente crianças e adultos na faixa etária de 20 a 40 anos. Ah, é mesmo? As artrites, isso já é uma realidade, a gente tem debatido muito isso, inclusive na mídia, a Sociedade Brasileira Pernambucana de Reumatologia, chegamos agora do EULAR, fomos agora até San Diego conhecer um serviço lá nesse grande país, Estados Unidos, e estamos vendo que no Brasil nós já estamos tendo condição de tratar os pacientes de maneira conveniente, com essa nova modalidade de terapêutica chamada terapia imunobiológica. Isso aí é uma terapia que se faz com anticorpos, certo? São medicamentos já de uso rotineiro em que nós encontramos nos serviços públicos para tratar doenças como artrite reumatoide, doença muito conhecida, 1% da população tem essa doença, João, é muita gente. Mas homem ou mulher ou igual? A mulher ainda tem uma ligeira preponderância, em torno de 3:1, tá certo? A mulher é mais afetada, mas o homem também tem sido, os diagnósticos têm sido feitos também em homem. O grande problema, João, é que no passado só se acreditava que as mulheres eram portadoras dessas doenças. Então hoje em dia se sabe que os homens também são acometidos. Doenças como a espondilite anquilosante, aquela doença de pele, que você já trouxe vários colegas aqui, a psoríase, ela lesa também as articulações, dando um quadro chamado de artrite psoriática, que destrói as articulações, levando uma pessoa, por exemplo, uma mulher na fase sexual ativa da vida, a ficar inteiramente limitada funcionalmente. O que é limitada funcionalmente? É no sentido do aparelho locomotor, eu falo, João. Sim, aí não pode. Exatamente. E com isso dificulta naturalmente. Tem muito, né, muito, né, João? Tem muito. Agora, olha, há alguns anos, já tem um tempo, eu tive 2 vezes bursite e o senhor me curou com uma injeção desse tamanho. Não foi Quando olhou, eu digo, olha, um negócio desse não é possível, uma agulha desse tamanho, para dar uma injeção aqui, aquilo está superado ou ainda tem? Não, aquilo tem, João. O que é bursite? O que é bursite? A bursite é inflamação numa bursa. Mas dói demais. Dói muito. E ficou famosa quando o ex-presidente Lula apresentou aquele quadro de bursite e que aí se notabilizou com esse quadro, foi tratado convenientemente, mas é uma doença crônica, João. Você, graças a Deus, teve sorte que até o momento você não tem voltado, não sei se mas até aquela injeção com aquela... Não, de forma alguma, não foi tão grande assim. E hoje em dia essas infiltrações, que nós chamamos intraarticulares, são feitas com drogas mais modernas e quando há indicação, é bom que se frise, o indivíduo é tratado e é exatamente o reumatismo que pode ser curável, como foi aparentemente o seu caso. Agora, qual é a diferença do reumatologista para o ortopedista? Então, essa pergunta é sempre muito bem-vinda. Existem muito mais ortopedistas do que reumatologistas. A Sociedade de Reumatologia ainda é muito menor. O ortopedista é mais um cirurgião. Ele opera mais do que ele trata clinicamente. Então, por exemplo, se você manda para o reumatologista uma criança que tem um desvio na coluna, que nós chamamos de escoliose, o reumatologista não sabe nada disso. Ele vai encaminhar o ortopedista. Se eu tenho um encurtamento de um membro, eu tenho uma perna mais comprida do que a outra, quem tem que tratar disso é o ortopedista. Pé chato. O pé chato, o pé plano, quem trata é o ortopedista. Nós, reumatologistas, já temos muita coisa para nos preocupar, que são as doenças inflamatórias, as artrites, no caso as doenças degenerativas, a osteoartrose, que é aquilo que vulgarmente se chama de bico de papagaio ainda hoje em dia, são doenças que limitam, e posso dizer a você com segurança, João, a maior causa de afastamento do trabalho no nosso país são as doenças degenerativas
no caso da osteoartrose, que cursa com lombalgia, essa dor na coluna lombar, cervicalgia, dor no pescoço. Então, essas doenças têm que ser reconhecidas hoje em dia mais precocemente. Não aos 60 anos de idade, mas aos 40, que aí você vai ter condição de entrar com drogas que bloqueiam a evolução natural da doença. Doutor Elias, e o negócio do computador? Também é uma doença... Repetição, como é que chama o negócio? É a tendinite de repetição. São as doenças chamadas Ler-Dort. Doença óssea muscular ligada ao trabalho. João, isso é uma coisa muito preocupante, porque está havendo um problema muito grande entre as empresas e os funcionários. Então isso acontece principalmente com operadores de telemarketing, pessoas que trabalham desenhando e fazem atividades de repetição. Então é um problema sério, João, porque essas doenças não têm um substrato anatomopatológico. O que é isso? Eu não tenho um exame clínico para dizer exatamente, eu peço um exame de laboratório para ver se alguém tem uma artrite. Eu peço ácido úrico para ver se alguém está tendo uma crise de gota. No caso de uma tendinite desse tipo que se refere, ela na verdade não tem substrato. Você tem que examinar o paciente e aí vem o principal, estabelecer o nexo causal. Ou seja, será que esse indivíduo, será que esse paciente, ele está realmente sendo submetido a um estresse articular tão grande que justifica o seu afastamento? Essa que é a grande pergunta. E essa garotada que passa horas e horas no computador, pode ter esse problema? Com certeza. É uma das causas mais importantes. Então o pessoal pergunta, João, mas por que no passado, aquelas máquinas, não sei se você chegou a usar, eu usei, aquelas máquinas de datilografia, muito, que é chamado pé duro, né? Praticamente tinha que usar uma marreta para bater a tecla. E por que o pessoal não apresentava aquilo? Porque não se digitava tanto quanto agora. Então hoje em dia você trabalha, eu tenho pacientes que são acompanhados para a gente, lá a doutora Maria Helena, do Centro Imunobiológico lá da faculdade, doutora Maria Helena, e que são pacientes que passam 8 horas digitando por dia. Sem parar. Sem parar, às vezes. Porque eles querem o quê? Produção. E isso, na frente, vai acabar prejudicando o próprio patrão. Então, há que se rever essa condição, porque o que é que acontece? Esse pessoal está todo nos consultórios, nos ambulatórios, pedindo afastamento do trabalho.